Eu quero falar com vocês um pouquinho do contexto histórico. Essa parte pode parecer um pouquinho cansativa, porque ela vai falar mais sobre a história e às vezes eu tenho que dar uma lida aqui, porque para dar uma lembrada, né? Porque é um pouco mais difícil de decorar, de memorizar alguns detalhes que são importantes. Mas por que o contexto histórico é importante? A gente viu lá que para dar base para a interpretação, né? Para a gente saber o que o ouvinte primitivo estava vivendo, né? Qual que era o contexto em que foi escrito aquele livro, a gente precisa um pouco do contexto histórico. Então, eu queria estudar com vocês um pouquinho esse contexto histórico, tá? A gente tem uma noção desse transfundo histórico, como é que estava a situação naquela época, entender um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa ver dentro do contexto histórico é em relação ao ouvinte primitivo. Para quem que foi escrito o livro? Foi escrito para os judeus. Então, a primeira coisa que a gente precisa é dar uma lembrada de quem é esse povo judeu. Eu sei que vocês estudaram o Antigo Testamento agora, né, terminaram de estudar o Antigo Testamento, então deve estar bem fresquinho aí na mente de vocês ainda em relação a esse povo judeu. A gente precisa lembrar quem é o povo de Israel, quem é esse destinatário, para a gente pensar um pouquinho como que era a mente deles, né, para a gente entender o que significou esse livro quando foi escrito para eles, né, para os judeus. Então vamos lá, o povo de Deus, que povo é esse? Quando a gente estuda o livro de Gênesis, a gente vê que o livro de Gênesis, ele se resume em a criação de tudo e a criação de um povo. Lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus, ele cria tudo, ele cria a água, né? Ele cria os animais, ele faz separação entre a água e a terra, né? Ele cria os luminares, o ápice de sua criação é o homem, então ele cria o homem. Mas a gente vê no capítulo 12 que ele cria também um povo a partir de Abraão, né? Ele chega para Abraão lá no 12:12 e ele fala, acho que é 12:12 mesmo, sai de sua terra, de sua parentela e vai para o lugar que eu preparei. De ti farei uma grande nação. E a partir daí, Deus cria o povo de Israel. Quem é esse povo? Por que é que Deus cria esse povo? Deus cria um povo para se mostrar forte para esse povo, para se mostrar forte para todo o povo, né? Para todo, na verdade, eu penso que o objetivo de Deus era se manifestar para a humanidade como Deus forte, como Deus poderoso, e ele vai usar então o povo de Israel para a salvação de todos os povos. O objetivo de Deus desde o início sempre foi a salvação de todos os povos, que todos se achegassem a Deus, mas ele ia então usar esse povo de Israel ia ser a menina dos olhos de Deus, porque através desse povo Deus ia mostrar como ele era forte, como ele é poderoso, como esse povo poderia vencer se tivesse Deus ao seu lado. Quando tinha Deus ao seu lado, como que esse povo poderia vencer, poderia prosperar, poderia ser tão abençoado? E eu penso que é isso que Deus queria fazer através do povo de Israel. Então aí nasce esse povo, nasce o povo de Israel. E a gente vê que o povo de Israel foi para o Egito, que a gente vê que ele foi escravizado, que então Deus liberta o povo de Israel, tira com mão forte o povo de Israel do Egito, porque Deus tem um plano para esse povo, que é levar esse povo para Canaã, que é levar esse povo para a terra prometida, né? Então aí eles atravessam lá o deserto, né? Atravessam o Mar Vermelho e milagrosamente Deus traz esse povo para a terra prometida, para a concretização, para a realização daquilo que Deus tinha para esse povo, né? E Deus promete o Messias para esse povo. Esse povo então espera pelo Messias, pelo resgatador, pelo libertador. Esse povo passou por tanta dificuldade, né? Que passou por tanta opressão, que foi escravizado de várias formas, né? Por nações, né? E aí agora Deus promete para esse povo que mandaria o Messias,
que traria liberdade para eles, que libertaria, que lideraria e que libertaria esse povo. Então eles estão esperando o Messias, né? Eles esperavam alguém que viria, que implantaria esse governo, um governo forte. Agora eles estão achando que vem alguém que vai implantar um governo político, né, que vai prevalecer sobre tudo e sobre todos. É isso que esse povo está esperando. Ele está então esperando esse Messias. Esse é o transfundo histórico quando a gente para pensar no povo de Israel. Essa é a situação, assim, bem pobre, bem resumidamente mesmo, tá? Só para a gente ter uma noção. Esse povo de Israel, então, está esperando o Messias. Ele está esperando esse libertador, alguém que vai libertá-los. A princípio, eles acham que seria alguém político, né? Alguém que ia chegar e implantar o seu reino de uma forma poderosa, né? E completamente diferente da realidade do que aconteceu quando veio o Messias. Então Jesus veio e eles não compreenderam, eles não entenderam que Jesus era esse libertador. Eles não entenderam que Jesus era esse Salvador. A começar pela forma que Jesus veio, né? Vamos parar, se a gente parar para pensar, a forma que Jesus veio, né? Se a gente pensar que Jesus ele nasceu tão humilde, né? Nasceu numa manjedoura. Se a gente parar para pensar que rei é esse, né? Que libertador é esse? Então, o povo de Israel realmente não entendeu quando Jesus veio, mas estavam esperando. Eles estavam esperando um resgatador, estavam esperando um libertador. Quando Jesus veio, quem reinava, quem imperava era Roma. A gente já falou sobre isso, né? Herodes era o imperador, né? Herodes o Grande era o imperador, ele era o rei, né? É, e ele que governava quando Jesus veio. A história vai falar para gente sobre Herodes, e era costume mesmo dos imperadores, dos reis, destruir, matar e acabar com qualquer pessoa que fosse, como que eu posso dizer, que fosse talvez um tropeço, alguém que poderia atrapalhar o seu reinado, que pudesse pegar o seu trono, tomar o seu lugar. Então eles resguardavam isso com mão de ferro mesmo, e Herodes era essa pessoa, né? E matou a sogra, matou a esposa, que diz que é a esposa que ele mais amava, porque ele tinha 10 esposas. Então, a que ele mais amava matou, e depois mandou seus filhos irem estudar em Roma, e depois ficou desconfiado de seus 2 filhos e matou os seus filhos, enfim, para não perder o seu reinado, para não perder o seu trono. E é nesse contexto que Jesus nasce. Olha que coisa, gente. Jesus, então, nasce nesse contexto. Por isso que a gente vê lá no livro de Mateus, o que acontece? Herodes, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, quando Jesus nasceu, Herodes era quem reinava. E isso aconteceu por 2 anos, mais ou menos, foi o período que Jesus ficou no Egito. E aí morre Herodes o Grande e seu filho Arquelau assume o trono. E Arquelau ficou até mais ou menos seis depois de Cristo. Ele foi destituído do cargo, não foi um bom rei, e aí ele foi destituído, e Roma, então, a partir daí, manda governadores, não é mais rei, mas ele manda governadores para governar o império, todo o seu império, né? E aí ela divide as regiões, e nessa região em que Jesus estava, a gente vê que Pôncio Pilatos é o governador que assume para governar em nome de Roma. Então, no período em que Jesus viveu aqui na Terra, nesses 33 anos que Jesus viveu aqui na Terra, os governantes foram esses. Foram Herodes o Grande, Arquelau, seu filho, e depois o governador Pôncio Pilatos. Então, gente, vamos lá. Grupos políticos. Quais eram os grupos políticos? Primeiro grupo político são os fariseus. Os fariseus, a gente vê que eles são bem mencionados, né, no Evangelho de Mateus.
Eles eram responsáveis por transmitir o ensino ao povo. Era uma seita de judeus mais numerosa e de maior influência também. Eles observavam a prática minuciosa, mas esqueciam do espírito da lei. Então, eles eram muito legalistas, observavam minuciosamente a prática da lei, mas eles esqueciam qual era o espírito da lei. Um exemplo disso, eu não sei se vocês lembram, eles confrontando Jesus, porque Jesus estava curando no sábado. Eles também confrontaram Jesus porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no sábado. E aí, se a gente para pensar, o sábado, e Jesus pergunta isso para eles: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O sábado foi feito para descansar, é para o bem-estar da pessoa. Por isso que a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia, e o sétimo dia foi feito para o homem descansar, porque Deus queria que o homem descansasse. Mas aí ele vai morrer de fome? Ele está com fome, não vai colher espiga? É isso que Jesus está falando. Ele não vai colher espiga para comer? Que legalismo é esse? Eles confrontando Jesus por causa disso. Uma pessoa está doente, está com a mão doente, eu posso curar, eu não vou curar porque é sábado, vou deixar para amanhã, para domingo, para o próximo dia. Então, eles não entendiam o espírito da lei, eles eram legalistas. Eu estou dando um exemplo grande, mas em coisas minuciosas, em coisas pequenas. Eles não entendiam o espírito da lei e se tornaram muito legalistas. João Batista os chama de raça de víboras. A gente vê isso. Esses fariseus, eles acusam Jesus de expulsar demônio por demônio. Então, eles acusam Jesus de ter demônio em si, dentro de um contexto de blasfêmia ali, né? A gente vê isso em Mateus, tá? Mas a gente tem alguns exemplos bons de fariseus, ó. Simão era um fariseu, tá? Nicodemos era um fariseu. Gamaliel, a gente vai ver sobre Gamaliel e Saulo. A gente vai ver quando a gente estiver estudando o livro de Atos. São bons exemplos de fariseus. O segundo grupo aqui religioso são os saduceus. Era uma seita pequena, uma seita menor, de sacerdotes ricos e de influência. Não era propriamente uma seita, porque era também um partido político, né? E uma escola filosófica também. Então era uma mistura, tinha característica dos três, tá? Uma seita religiosa, mais políticos e também filosóficos. E aí, João Batista também os chama de raça de víboras. A gente vê os fariseus e os saduceus vindo confrontar Jesus em vários textos, tá? Eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em anjos. É bem interessante porque eles não acreditavam em anjos. Em Mateus, eu penso que é o evangelista que mais fala sobre anjos e sobre sonhos. Fala que anjo apareceu para José, fala que anjo apareceu para Maria. Então, Mateus, ele fala bastante sobre anjos. E eles não acreditavam na ressurreição. Eles são aquelas pessoas que chegam para Jesus e falam assim: Jesus, eu acho que está no capítulo 22 de Mateus, eles falam: Jesus, o cara casou e aí a esposa dele morreu, ele casou de novo, a esposa dele morreu, eles estão confrontando Jesus em relação à ressurreição. Ele fala assim: e lá no céu, depois que ressuscitar, ele vai ser marido de quem, afinal de contas? Por que eles estão perguntando isso? Porque eles estão querendo confrontar Jesus em relação à ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles querem confrontar Jesus em relação a isso. Jesus dá uma resposta para eles, né? E fala que lá no céu não se casa nem se dá em casamento, né? É o que Jesus fala. Esses saduceus, eles se juntaram com os fariseus para irem contra Jesus e pediram um sinal. Está lá no capítulo 16, Jesus fala que não ia dar nenhum sinal para essa geração, tá? Uma outra classe é a classe dos escribas. Quem eram os escribas? Que também são muito mencionados em Mateus. Eles copiavam a lei e as interpretavam. Então, eram pessoas que escreviam a lei, copiavam a lei e eles davam a interpretação dessa lei, tá? Exemplo de um escriba é Esdras lá no cativeiro. Uma outra palavra que é muito falada é a sinagoga. O significado de sinagoga é estarem juntos. Essa sinagoga era um lugar para eles se reunirem, para ter estudos sobre a lei e para adoração. Era um lugar onde os judeus se reuniam, uma sinagoga. O clero judaico. Quem era esse clero judaico? O clero judaico era o sumo sacerdote,
tá? O sumo sacerdote era o cargo mais alto, ele era responsável pela lei e pelo templo, tá? O presidente do Sinédrio é o órgão máximo de Israel. E ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, esse sumo sacerdote, tá? E ele era do partido dos saduceus. Então, veja, o sumo sacerdote, ele era o cargo mais alto, ele era responsável pela lei, ele era o presidente do Sinédrio, era o único que podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, tá? E ele era do partido dos saduceus. O que era então o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus. Eles julgavam os casos criminosos e os casos administrativos. Exemplo de pessoa que participava do Sinédrio: Nicodemos e José de Arimateia. Eles tinham mais ou menos 71 membros, tá? Esse Sinédrio tinha mais ou menos 71 membros. Esse era o clero judaico. E os levitas eram mais ou menos 10.000. E os levitas eram os músicos e eram os porteiros. Esse é um pouquinho do contexto histórico, só para a gente ter uma noção, porque essa classe aqui, pelo menos esse grupo de políticos e religiosos, eles são mencionados no livro. Então, só para a gente identificar quando a gente estiver estudando o livro. E vai ajudar também em relação aos outros livros, porque eles também são mencionados. Não da mesma forma como Mateus menciona, mas eles também são mencionados em Marcos, em Lucas e em João. Os fariseus, os saduceus, eles também são mencionados nesses outros livros do Evangelho. Então é bom a gente saber para a gente ter uma noção para o nosso contexto histórico.